Então, pessoal, eu vou começando, tá? Só para não atrasar. Daí eu tô gravando a aula, depois eu vou passar tudo para a professora Juliana mandar para vocês, tá? Então, meu nome é Fernanda, tá bom? Eu sou ginecologista e obstetra. Eu sou preceptora do 5º ano, ali da UP. Eu não sou especialista em sexualidade, mas ano passado eu tive a oportunidade de começar um curso de especialização na USP com a professora Carmita, que é referência em sexualidade no Brasil. E infelizmente, por conta de tudo que a gente está vivendo esse ano, não consegui prosseguir. Mas eu gosto bastante do tema, eu falo bastante, gosto bastante de ler, eu discuto bastante com os alunos sobre isso, que eu acho que é extremamente importante. E na prática do ginecologista também é uma coisa fundamental, porque acaba que a gente aborda muito isso, as mulheres vêm com essas queixas bem importantes para nós, tá? Eu não vou entrar muito a fundo em ciclo sexual, essas coisas, mas é só para vocês terem uma noção básica, tá bom? Se vocês quiserem parar, vocês podem parar, interromper a aula sem nenhum problema. Se vocês acharem que tá muito chato, vocês me avisam também que a gente muda o esquema, tá? Então, vamos lá. Então, a sexualidade é uma coisa tão importante que a OMS definiu como a sexualidade sendo uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo ser sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também nossa saúde física e mental. Então, se mentalmente você não tá bem, você vai ter muito prejuízo na sexualidade também, a mesma coisa da parte física. E a OMS coloca a sexualidade, a vida sexual, como um dos 4 pilares da qualidade de vida do ser humano, tá? Então, entre a família, trabalho, lazer e a vida sexual também. A sexualidade, como vocês viram, é um termo muito amplo e ela pode ir tendo variação conforme a época que a gente está vivendo, conforme a história que a gente está vivendo. E nesse momento específico, a gente está tendo uma grande mudança nessa questão do comportamento sexual das pessoas por conta da pandemia, né? Então, inicialmente, se a gente for parar para pensar para que serve a sexualidade, relação sexual em si, serve única e exclusivamente para a perpetuação da espécie. Isso é para a maior parte das espécies. O ser humano pegou a sexualidade e transformou isso como uma forma de afeto, de dar e receber prazer. Nós somos a única espécie que tornamos isso um ato afetuoso, de criação de laços e famílias, tudo isso relacionado à sexualidade. Eu vou falar brevemente de ciclo de resposta sexual, para daí a gente poder falar um pouco mesmo sobre sexualidade e adolescência. Então, assim, a gente vê que em 1966, a primeira proposta que a gente teve de ciclo de resposta sexual foi dessa dupla aqui, desse casal, Masters e Johnson. E eles propuseram um ciclo de resposta sexual linear. Então, assim, a pessoa teria o desejo, a excitação, passaria pelo platô, teria o orgasmo e, enfim, a resolução, tá? Ao longo de muitos anos, acreditou-se que isso era o padrão para homens e mulheres, tá? Mas a gente viu que não necessariamente. Para homens, esse padrão, ele se aplica. Então, a gente vê que o homem, sim, tem o desejo, ele fica excitado, ele tem ereção, aí ele tem o orgasmo, a ejaculação, a resolução. O homem, ele demora para conseguir reentrar nesse ciclo linear. Então, normalmente o homem tem a relação sexual, ele tem que parar, respirar, descansar, não sei o quê, e depois voltar. Com o passar do tempo, foi visto que nós, mulheres, somos muito diferentes dos homens em relação ao ciclo de resposta sexual, tá? Então, assim, a gente tem algumas peculiaridades por sermos mulheres, né? E eu sempre brinco nessas aulas que nós mulheres somos, sim, seres mais desenvolvidos e a gente tem um pensamento muito à frente e uma vida muito diferenciada comparado aos homens, né? E é óbvio que a gente não poderia ter um ciclo de resposta sexual tão simples assim também. Então, o ciclo de resposta sexual da mulher, ele é diferente. Então, Basson, em 2001, propôs
que nós, mulheres, temos um ciclo de resposta sexual circular. Então, o que significa isso? Que a mulher, ela pode sim ter o desejo sexual espontâneo, e normalmente isso acontece nos primeiros 2 anos, né? Essa história de que a paixão tem um limite, tem um prazo de validade existe, porque tem influência hormonal direta. Então, que dure mais ou menos de 6 meses a 2 anos. Nesse período é bem comum a mulher ter um desejo sexual espontâneo pelo parceiro. E toda vez que eu falar aqui parceiro, tudo, entendam relações homossexuais e relações heterossexuais, não só parceiro homem necessariamente, tá? Quando eu falar de mulher. Então, assim, a mulher pode ter o desejo sexual espontâneo, ela pode ficar excitada, ter desejo sexual, excitação sexual, e na verdade, assim, ela pode inclusive voltar para a excitação, ou ela pode só conseguir uma intimidade emocional, ela pode nem ter o orgasmo e só conseguir satisfação emocional e física só por ter o desejo, ter ficado excitada. Ela consegue, então, ter esse ciclo completo e ela consegue reentrar no ciclo. Então, uma mulher, quando ela está tendo relação sexual, ela pode sim ter o desejo, a excitação, o platô, o orgasmo, linearmente, mas ela não precisa ter a resolução necessariamente, ela pode reentrar nesse ciclo. E é daí que as mulheres conseguem, eventualmente, ter mais de um orgasmo por relação sexual que elas tenham, sabe? E uma coisa bem importante também é que não necessariamente as mulheres precisam ter a penetração para se sentirem satisfeitas sexualmente. Isso é extremamente importante de ser falado, tá? Então, colocado isso para vocês terem uma ideia inicial da diferença, mais ou menos, de ciclo de resposta sexual entre homens e mulheres, agora eu vou entrar um pouquinho na parte de adolescência propriamente dita, tá? Então, antes da gente falar sobre isso, o que é importante da gente saber, da gente lembrar em relação a cuidados com adolescentes. Então, assim, até alguns anos atrás, era homem e mulher. Ainda na nossa sociedade a gente tem bastante problema de machismo, a gente vive numa sociedade heteronormativa, mas hoje, se a gente vai lidar com as novas gerações, com adolescentes, a gente tem que entender que a sexualidade deles é bem diferente do que a dos pais deles foi, e eles vivem essa sexualidade de forma diferente por toda a exposição que tem a mídia, a sociedade como um todo. E eles têm a oportunidade de experimentar essa sexualidade diferente, tá? Então, a gente tem que estar bem ambientado com esses nomes. Então, aqui eu peguei, esse daqui é a referência do manual de comunicação LGBT. Então, todos vocês têm que estar bem ambientado com isso. Então, gênero. O que é gênero? Homens e mulheres são produtos da realidade social e não somente decorrência da anatomia de seus corpos, certo? Sexo biológico é o nosso nascer mesmo. Então, assim, homem e mulher, homem XY, mulher XX, homem tem pênis, mulher tem vagina. Isso é sexo biológico, tá? Orientação sexual é a capacidade que a pessoa tem de sentir atração pelo mesmo gênero, gênero diferente ou mais de um gênero. Então, diz respeito à atração. Identidade de gênero é como a pessoa se percebe em relação ao gênero que ela entende que ela tem. E a expressão de gênero é como a pessoa se manifesta publicamente em relação ao gênero que ela percebeu e que ela tem, tá? Então, esses conceitos têm que estar muito bem entendidos, porque a gente não pode conversar com o adolescente subentendendo coisas. A gente não pode presumir que o adolescente é heterossexual, a gente não pode presumir que aquela menina que está na nossa frente gosta só de meninos, ou a gente não pode olhar para a pessoa e falar, nossa, ela tá se vestindo assim, então provavelmente ela é isso ou é aquilo. Então, assim, esses termos têm que estar bem claros para nós, até para a gente conseguir lidar melhor e conversar melhor com os adolescentes, tá? Então, eu peguei essa fotinho que eu achei bem bonitinha, né, desse manual, que ele fala de uma forma mais clara, assim, né, para a gente entender essa questão de identidade de gênero, orientação, sexo biológico, né? Então, é bem importante vocês terem isso na cabeça. Especialmente assim, não vou lidar com adolescente, Fernanda, eu tô pouco me lixando para isso. Ou, não sou ginecologista. Mas essa é a nossa realidade hoje. A nossa sociedade está trabalhando para a inclusão dessas pessoas e a gente tem que saber lidar com essa população, tem que tratar com respeito, tem que tratar com carinho, empatia
e a gente tem que saber como se reportar a eles, entende? Porque isso é muito importante no processo de inclusão dessa população, que é uma minoria, e infelizmente eles sofrem bastante com tudo de preconceito que está envolvido, né? Então, assim, em relação à sexualidade e adolescência, o que a gente sabe? Que a questão de identidade de gênero, orientação sexual, vários trabalhos mostram que vai ter uma influência principalmente intraútero em relação a isso. Mas tem uma influência muito importante cultural e da sociedade também. Então, assim, acreditam que a exposição hormonal intraútero pode influenciar diretamente, mas também a parte cultural, tá? A família, a cultura que a pessoa está inserida, o que ela recebe da mídia também influencia diretamente e pode ser de uma forma positiva ou negativa. Famílias que reprimem as crianças ou o adolescente, reprimem essa expressão da sexualidade, normalmente são adolescentes, adultos jovens que vão ter problema, vão ter alguns transtornos relacionados à sexualidade, ou podem ter não relacionados necessariamente à sexualidade exclusivamente, mas são pessoas que tendem a ser mais depressivas, ter problemas de relacionamentos interpessoais, tá? Então, assim, a gente sempre tem que permitir que a criança e o adolescente explore a sua sexualidade, e isso foi visto que as pessoas que permitem que os filhos e que as pessoas que estão no convívio tenham essa expressão da sexualidade de uma forma bem natural e tranquila, são pessoas que vão ter um desenvolvimento sexual muito melhor. Então, elas têm um prognóstico, uma chance de ter uma vida sexual saudável muito maior, tá? Hoje em dia, a gente está muito exposto na mídia a tudo. Então, assim, e a mídia principalmente expõe casais heterossexuais, né? Só que isso leva a uma interpretação errônea das crianças, dos adolescentes que estão construindo ainda a sexualidade e podem acabar tendo um comportamento de risco maior, tá? Então, o que o Up to Date fala? Como que ele define as fases da adolescência? Então, assim, a gente vê que a fase inicial eles colocam de 10 a 14 anos, coincide mais ou menos com o início da puberdade, e que é quando as crianças e adolescentes estão mais preocupadas com si mesmo, com as mudanças físicas que elas vão tendo, podem eventualmente ter o início da atividade sexual, e é quando começa o processo de masturbação também. Nesse momento, é muito importante a gente lembrar que o quê? Vivemos em uma sociedade que menino se masturbar, ok. Nossa, os pais chegam no quarto, tá lá o menino se masturbando. Nossa, parabéns, filhão, é isso aí. Se a menina toca na região genital, nossa, meu Deus, não encosta aí. Então a gente vive nessa sociedade. E é por isso que as mulheres eventualmente podem vir a ter transtornos da sexualidade, porque tem muito tabu em relação ainda à masturbação feminina. Então, a gente sempre tem que ir tentando quebrar isso nas nossas consultas, porque é extremamente importante essa iniciação, esse contato que a mulher tenha com o próprio corpo, e normalmente isso começa na fase inicial da adolescência. A fase média é quando os adolescentes começam a ter relações mais romantizadas, a maior parte delas são monogâmicas, e também é quando eles começam a ser mais expostos a comportamento de risco, tem mais acesso a drogas, porque começa a sair mais, vai mais em festinha, tudo. Então, isso é extremamente importante. Uma coisa só de curiosidade para vocês lembrarem, o ser humano é um ser principalmente não monogâmico. Então, assim, a gente tem que cada vez mais lidar com essa questão de poliamor, entende, gente? Então, assim, sempre falo, não estou de forma alguma estimulando traição, pelo amor de Deus, não pensem nisso. Mas a gente tem que entender que o ser humano, sim, é capaz de amar outra pessoa e estar com outra pessoa. E tá tudo bem, entendeu? Se eles estão numa relação que foi acordado isso e que tá tudo bem eles terem relações com outras pessoas, não tem problema nenhum, não é traição nem nada. E a gente tem que cada vez mais se acostumar com isso, tá? Mas quando os adolescentes estão ali entre 14 e 18 anos, é quando começa principalmente as relações monogâmicas, tá? Já na fase tardia, que eles consideram acima dos 18 anos, normalmente os adolescentes passam, né, a ser mais maduros, empáticos, eles têm uma noção maior de sociedade, coletivo, começam a ter uma consciência maior dos riscos, tá? Então, isso é bem importante, especialmente para a sexualidade deles também. O que a gente tem de dado? Nos Estados Unidos, pelo menos 40% dos estudantes de ensino médio já tiveram a sexarca.
tá? Entre 1991 e 2017, foi observado que o quê? Teve uma queda do número de relações sexuais entre os mais jovens. Então, assim, a gente está vendo que a sexualidade tem mudado bastante com o passar dos anos. E sim, o ser humano está fazendo menos sexo do que antes, tá? Tá tendo menos relação sexual do que antes. E isso é visto também, inclusive, nos adolescentes, tá? Pelo menos 14% tem relações sem métodos contraceptivos lá nos Estados Unidos. Foi visto um aumento das infecções sexualmente transmissíveis entre os adultos jovens, tem cerca de 19 milhões de diagnósticos de HIV por ano nos Estados Unidos, então para vocês verem essa questão de sexo desprotegido, quanto é importante. E existe uma crença muito grande em relação a preservar a virgindade. Então, assim, existem muitas pessoas que querem preservar a virgindade, mas acabam tendo relação sexual, sexo oral, tem contato íntimo, e isso também é uma forma de ter relação sexual. Não tem a penetração propriamente dita, mas fazem outros tipos de relação sexual, então isso é bem importante também, tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem? A Prosex, né, que é a USP lá de São Paulo, conduziu esse estudo brasileiro, que é um estudo mosaico, que chama para avaliar a vida sexual do brasileiro, né? Então, foi visto que o quê? O início da atividade sexual normalmente é 16 anos para homens, 19 anos para mulheres. O estudo Érica, que foi um estudo transversal, que teve quase 75 mil adolescentes entrevistados, viu que cerca de 29% dos adolescentes brasileiros já tinham iniciado a vida sexual e uma prevalência maior nos adolescentes de 17 anos, tá? Com quem esses brasileiros iniciaram a vida sexual? Então, a gente vê que as meninas, as mulheres, iniciam principalmente com o namorado, porque tem aquela romantização, né, da relação. Os homens também iniciam principalmente com o namorado, mas também tem a amiga, tem essa questão da prostituição, então é extremamente comum a gente ouvir falar de homens que tiveram a primeira relação com prostitutas, porque tem que provar a masculinidade, tem que garantir que eles são sexualmente bons, então eles vão lá e vão ter relação sexual com prostitutas, estimulados às vezes por amigo, pela família, pelo próprio pai. Então, assim, isso é extremamente comum aqui no Brasil, né? Também cerca de 78% das mulheres usam preservativo na primeira relação, contra só 64% dos homens. E eles encontraram uma relação estatisticamente significativa desse dado. Então, é bem importante a gente prestar atenção nisso, que as mulheres aparentemente são mais conscientes da importância do uso e manutenção, tá? Foi visto nesse estudo Érica de 2016 que quanto menor a renda familiar, maior a taxa de relação sexual desprotegida. Então, talvez pela falta de acesso à informação ou métodos contraceptivos, né? E os adolescentes mais novos e da região norte pareceram ser mais vulneráveis quanto à prática de sexo desprotegida. Então, isso é bem importante. A gente vive num Brasilzão, que dentro do Brasil tem vários Brasis. E foi visto que lá no norte eles têm essa diferença mais importante, né? Então, em relação a nós, profissionais de saúde, como que a gente tem que lidar em relação à sexualidade e à adolescência, né? A gente tem que promover sempre uma abordagem positiva do sexo, oferecer educação, oferecer suporte, tirar as dúvidas que o paciente tenha, que o adolescente tenha trazido para nós, tá? Desmistificar muitas coisas, então essa é a nossa função principal. A gente tem que empoderar e encorajar os jovens a fazer escolhas saudáveis. Então, por exemplo, assim, uma coisa que repercutiu muito na mídia, né, final do ano passado, início desse ano, foi em relação à abstinência sexual. A abstinência sexual, gente, tem estudo que mostra que aumenta o comportamento de risco, entende? Então, assim, se a abstinência sexual é feita sem nenhum tipo de orientação maior, não resolve também, sabe? Então, assim, se o adolescente vem para você, traz essa demanda e você orienta corretamente, e ele quiser ter abstinência sexual, tudo bem, vai ter um desfecho positivo. Mas se não, só aumenta o comportamento de risco. Então, assim, a gente tem que sempre orientar, falar tudo que a gente tem de informação para que os adolescentes possam ter escolhas melhores, tá?
A gente tem que entender aqueles termos que eu mostrei lá no início, porque a gente está vivendo numa sociedade muito diversificada. E outra coisa também, curiosidade para vocês saberem, por exemplo, nós mulheres, existe uma escala de Kinsey, que foi uma escala que via quanto de quão homossexual eu sou, quão heterossexual eu sou. E daí a gente tem essa escala de um para o outro. Nós, mulheres, somos predominantemente seres bissexuais. Então, assim, a gente está vivendo essa questão de diversidade cultural muito grande e a gente está incluindo, né, essas minorias com a gente, então é extremamente importante a gente entender esses termos, tá? E a gente tem que, claro, evitar que as nossas crenças prejudiquem a orientação sexual dos adolescentes. Então, assim, por exemplo, fulano, médico, não aceita, não gosta, não concorda com pessoas homossexuais. Ele não pode deixar isso atrapalhar a forma com que ele orienta esse adolescente. Então, os princípios do cuidado, confidencialidade, tá? Então, se o adolescente vem acompanhado, no momento que você vai abordar a questão da vida sexual, você pode sim solicitar, né, que os parentes saiam, a família, a pessoa, o responsável saia da sala. Normalização sobre o tema. Então, assim, quando você for perguntar, você não pode ficar sem jeito de perguntar alguma coisa para o adolescente, senão ele também vai se sentir inseguro. Respeito à diversidade, que estou batendo nessa tecla muito, porque é extremamente importante. Evitar presunções. Então, assim, a gente não pode olhar para o adolescente só porque ele sentou na nossa frente. Tá vestido de tal jeito, tá andando de tal jeito, a gente, essa menina é heterossexual, ou essa é homossexual, ou essa é bissexual. Esse é transgênero, esse não é, tá? Então, a gente tem que cuidar com isso. A gente tem que fazer perguntas específicas. Então, assim, a gente não pode ficar rodeando demais. Então, assim, a gente tem que perguntar: você já teve relação sexual? Você já teve sexo oral? Já fez sexo anal? Você já teve a sua região íntima tocada? Então, e a gente tem que perguntar de uma forma tranquila, passando confiança. E usar questões de gênero neutro, tá? Então, isso é extremamente importante, tá bom? Orientar muito o uso de preservativo, tá, gente? Então, vocês viram que infecção sexualmente transmissível tem um número muito maior em adolescente. Então, assim, parece que as pessoas perderam o medo. Então, sempre preservativo, sempre. Mas eu uso pílula, eu uso injeção. Sempre contracepção dupla, não tem nada que proteja de infecção sexualmente transmissível, senão o preservativo, tá? Então, é extremamente importante. Orientar a contracepção sempre, tá? Porque existe ainda um número muito alto de gravidez indesejada na adolescência e isso impacta negativamente na vida do adolescente, especialmente na vida da menina que engravida, tá, gente? Então, é extremamente importante a gente orientar a contracepção, tá? Uso correto, principalmente os LARCs, que são os contraceptivos de longa duração reversíveis. Acredito que a Cíntia vai conversar com vocês sobre isso. E hoje eles são a primeira escolha para os adolescentes, né? Então, DIU de cobre, o DIU Mirena e o implante, tá? Que eles têm duração de pelo menos 3 anos, tá? Então, o implante dura 3 anos, o DIU de cobre dura 10 e o Mirena dura 5, tá? Tem algumas variações deles, mas é principalmente esses. Então, hoje eles são as primeiras escolhas para adolescente, porque eles têm uma taxa de aceitação muito boa e uma taxa de continuidade muito boa também, tá? Mas os profissionais têm muitas barreiras para orientar isso, tá bom? Mas é extremamente importante a gente orientar. Falar sobre abuso sexual, então questionar. Alguma vez você já fez sexo sem você querer? Alguma vez você já esteve em alguma situação que te forçaram a ter relação sexual? Então, assim, a gente tem que mostrar que o adolescente, sim, é dono do próprio corpo e que só é para ele fazer alguma coisa se ele consentir, se ele aceitar aquela situação. A gente tem que evitar termos médicos, tá? Então, isso, na comunicação, na relação médico com o paciente, quanto mais fácil a gente falar, melhor, né? Reconhecer os links entre comportamento e situação de risco. Então, por exemplo, assim, se o adolescente fala assim para você: eu saio com os meus amigos e aí eu fumo e tal, e daí nessa hora eu tenho relação sem camisinha. Então, a gente tem que pegar pesado nisso, tá? Então, é extremamente importante a gente ficar em cima desses comportamentos que podem levar a um comportamento de risco, uma relação sexual desprotegida, tá? E a gente tem que orientar também quanto às alterações do corpo, né, do adolescente. Então, durante a adolescência, a gente vive
sobe e desce de variações do nosso corpo, muda a forma do nosso quadril nas meninas, por exemplo. Muda a forma do quadril, aumenta peito, aumenta a bunda. Os meninos têm uma fase que tem o braço super comprido em relação ao corpo. Então, todas essas coisas. Então, a gente tem que orientar todas essas alterações. A gente tem que estimular o autoconhecimento. Então, é fundamental a importância a gente falar, se toquem, se masturbem, conheçam o seu corpo. Para as meninas, peguem o espelho, olhem ali a vagina de vocês, a entrada da vagina, se toquem, vejam onde vocês têm uma sensação maior de prazer. Comprem sim vibrador, leiam livros, tirem dúvidas, porque é extremamente importante. Quanto mais a pessoa se conhece, maior a capacidade dela ter uma relação sexual com outra pessoa, melhor. Então, assim, a gente tem que orientar que as pessoas se toquem sim, que as pessoas se masturbem sim, melhora muito a qualidade da relação sexual. Então, é extremamente importante isso. E orientar a busca do prazer. A gente tem que desmistificar algumas coisas no sentido assim, a primeira relação dói, a gente tem que tirar da cabeça do adolescente que pílula do dia seguinte é tudo bem, é tranquilo, tá? Então, a gente tem que orientar muitas coisas nesse sentido para que a pessoa tenha o início de uma vida sexual saudável. Então, a gente tem que orientar sobre o ciclo de resposta sexual, que o das mulheres é diferente dos homens. A gente tem que fazer toda essa questão, a gente tem que orientar que sim, eventualmente, se não estiver num ambiente gostoso, agradável, pode ter um incômodo maior da relação, sabe? Então, a gente tem que oferecer todo o suporte que esse adolescente precisa, tá? Então, assim, a consulta de ginecologia para adolescente, né, que como eu não lido muito com meninos, né, é uma consulta que é muito importante. Então, assim, a menina senta na minha frente, eu pergunto para ela, você sabe usar um preservativo feminino ou masculino? A gente tem muito mais contato com o masculino. Se ela não sabe, a gente tem que ensinar a colocar o preservativo, a gente tem que ensinar para ela que não necessariamente ela vai ter prazer através de penetração, porque as mulheres têm muito mais chance de ter orgasmo clitoriano, então, eventualmente, a mulher não precisa ter penetração para ter o orgasmo. E mais do que isso, não precisa nem ter toque do clitóris necessariamente. Às vezes as mulheres conseguem ter orgasmo por ouvirem coisas, por terem outras partes do corpo tocadas, então a gente tem que orientar as meninas disso também, que a relação sexual não é só penetração, sabe? Tem que orientar a mulher a andar com o preservativo na bolsa, entende? E se o cara não quiser usar o preservativo, então não tem relação, simples assim, entende? Então a gente tem que sempre dar o poder para os adolescentes, sabe? Extremamente importante também falar da questão de idade, né, gente? A gente não pode esquecer, menor de 14 anos, né, que tem a relação, é considerado abuso, é considerado estupro. Então é extremamente importante a gente falar sobre isso também. Certo, pessoal? Era isso, então. Depois eu disponibilizo para vocês essa aula, as coisas que eu usei, o material que eu usei, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, o que vocês quiserem perguntar. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta agora ou não. Se vocês quiserem mandar depois para a gente não atrapalhar a aula da Cíntia, pode ser também, tá bom? Vocês que mandam. Obrigada, professora. De nada, então, gente. Espero conhecê-los em breve, tá bom? Beijo pra vocês. Tá bom.